Quando um animal caminha na floresta, ele deixa marcas, pegadas. E a partir dessas marcas, dessas pegadas, nós podemos identificar que animal passou por ali, seu tamanho e até mesmo seu estado de saúde. Mas e você? Você deixa uma marca por onde passa? Uma pegada? E se sim, o que ela diz sobre você? Foi pensando nisso, nessa marca que nós, enquanto humanidade, enquanto indivíduos, deixamos para trás, nessa pegada que imprimimos no solo, que dois pesquisadores, o William Rees e o Mattis Wagner, desenvolveram um conceito chamado pegada ecológica, que serve basicamente para tentar calcular qual é essa pegada que nós deixamos para trás no nosso meio ambiente, no nosso planeta. Ou seja, esse conceito buscava metrificar, calcular qual era o impacto ecológico dos nossos atos, das nossas ações, da nossa maneira de comportamento e das nossas práticas de consumo, calculando qual o impacto daquilo que fazemos. Então o que ele faz é basicamente analisar diversos fatores e elementos que determinam a nossa relação com o meio ambiente e ver como isso afeta o nosso planeta. Para fazer esse cálculo, para chegar nessa conclusão, utilizamos outro conceito, outra unidade de medida criada por esses pesquisadores, chamada de hectare global. Ele funciona basicamente calculando a média do planeta inteiro de quantos recursos, qual é o número, por exemplo, de carvão, de petróleo, potencial agrário e outras questões em 1 hectare, ou seja, em 10 mil metros quadrados. Com base nisso, estabelece essa média de 1 hectare global. Então a gente pode calcular, por exemplo, quantos hectares globais cada indivíduo precisaria para manter o seu modo de vida atual. E obviamente esse é um cálculo imperfeito, é um cálculo estimado, dada toda a complexidade e a pluralidade dos fatores envolvidos nisso. Mas para todos os fins, os principais critérios levados em conta são, por exemplo, o carbono, a nossa alimentação, a nossa moradia, o nosso transporte, os nossos bens e os nossos serviços. São esses elementos que são utilizados para definir, para contabilizar essa questão. E conforme a gente conversou nesse vídeo que está nos cards aqui em cima, a nossa alimentação determina em grande medida a nossa relação com o meio ambiente. Se vai ser uma relação ecológica e saudável ou não. Mas outra coisa que é levada em conta são, por exemplo, os nossos transportes. A maneira como nós nos locomovemos do ponto A para o ponto B. Se usamos em grande medida transportes públicos, ou um carro particular, ou bicicleta, e qual o tamanho dessa nossa locomoção, para contabilizar o quanto de combustíveis fósseis nós utilizamos nessa nossa rotina. Outra questão contabilizada, por exemplo, são as coisas, os bens que nós consumimos. Se utilizamos em grande medida bens descartáveis, se trocamos rápido nossas coisas, se utilizamos produtos com embalagens plásticas ou se preferimos embalagens orgânicas ou artesanais. E aí que as coisas começam a ficar interessantes, porque a partir do momento que nós contabilizamos todos esses diferentes critérios da nossa vida, nós podemos visualizar quantos hectares globais nós precisamos para nos manter. Ou seja, quanto espaço do planeta tem que ser dedicado para a nossa subsistência, para a manutenção dos nossos hábitos, do nosso modo de vida e das nossas práticas de consumo. E aí que surge a nossa pegada ecológica, ou seja, qual é a nossa marca no planeta. E o jeito mais fácil de descobrir isso, por mais que tenha suas limitações óbvias, há vários desses formulários que tem na internet que depois de algumas perguntas conseguem fazer uma estimativa de qual sua pegada ecológica. A minha, por exemplo, são 3,3 hectares. Assim dá para perceber que a minha pegada, ou seja, a marca que eu imprimo no nosso planeta, é uma devastação de 3,3 hectares. E outro elemento muito interessante que esses formulários nos dão é apresentar quantos planetas, ou quanto do nosso planeta seria necessário se todas as pessoas tivessem práticas de consumo, uma vida igual à minha. Nesse caso, serão necessários 1,9 planetas. E aí podemos ver uma óbvia contradição, ou um óbvio problema, porque como é que eu posso consumir o proporcional a quase 2 planetas Terra se a gente só tem um? Tem algo errado, né? E esse problema torna-se ainda maior quando a gente percebe, por exemplo, que um cidadão médio nos Estados Unidos precisaria de 5 planetas Terra para poder manter seu modo de vida. Isso não quer dizer, obviamente, que tem que todo mundo abandonar toda a civilização e morar no meio do mato, enquanto nômades, para conseguir manter o planeta vivo. Não é isso. Mas é mostrar como a gente vive um problema, uma crise. Porque é como se nós estivéssemos gastando mais dinheiro, mais recursos do que nós temos. E nossa conta está no vermelho. E ao invés de começar a gastar ou a investir esses recursos de maneira mais eficiente, por exemplo,
destinando energias limpas, renováveis, ou um uso mais inteligente, a gente continua emprestando mais dinheiro e gastando ainda mais. Portanto, é necessário rever esse nosso modo de vida, esses hábitos de consumo, para garantir que o nosso mundo não entre em colapso e que tenha o suficiente para todo mundo. Olha, não existe uma resposta mágica para essa questão, que simplesmente é fazer isso ou fazer aquilo que todos os problemas se resolvem. Até porque essa é uma questão global, então é necessário um esforço conjunto para que as medidas tenham um efeito real. Ao revermos alguns de nossos atos e principalmente conversarmos sobre esse tema, nós podemos ser esses primeiros agentes de mudança para que aos poucos faça uma mudança global. Mas bom, esse vídeo traz mais uma reflexão. O link do teste, inclusive, está aqui na descrição. Caso você também queira descobrir qual a sua pegada ecológica, qual a marca que você deixa no planeta que nós vivemos. Mas no mais, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau!